Anota aí, 13h15, 1h15 da tarde. Boa tarde, sim. Um abraço para Messia Barros, que tá lá em Olivença, a Ângela também, a dona Hilda, que tá aqui no Capim, a dona Marleide Leite, que tá lá em Garanhuns, ouvindo a gente aqui, galera de Palmeira dos Índios, Penedo, Piaçabuçu, Coruripe, todo mundo, Pindorama, todo mundo que tá ligado aqui nas ondas da NN. Muito boa tarde para você. A doutora tá aqui comigo e o assunto é métodos contraceptivos. Doutora, eu tomei a liberdade de dividir o assunto da gente aqui em partes, para não misturar e dar aquela confusão na cabeça da mulherada que está ouvindo aqui, né? Então, eu coloquei primeiro os métodos contraceptivos hormonais, que entenda-se aí a pílula, as injeções, né? E também o implante anticoncepcional, anel vaginal, adesivo, esses aí todos que se leem como contraceptivos hormonais. Vamos falar dele. Primeiro, o mais popular de todos, que é a pílula anticoncepcional, que até algumas décadas atrás, as meninas escondiam na bolsa e não queria saber que mamãe estava sabendo que eu estou usando a pílula, porque, claro, se eu estou usando a pílula, eu estou tendo uma vida sexual ativa. E você que começou a ter a sua vida sexual ativa, a gente vai falar disso também. Você que ativou a sua sexualidade e diz assim, pô, eu não quero engravidar. E também não confio tanto no preservativo. Não confio tanto no meu parceiro que esse preservativo vai segurar a onda aqui. Acontece, tá? E a gente vai falar disso também. Qual é o melhor método para você que está iniciando a sua vida sexual? Doutora, boa tarde. Boa tarde, André. É muito importante a gente falar sobre o método anticoncepcional. Método anticoncepcional é a gente falar sobre um planejamento familiar, né? O planejamento familiar é a gente programar, né, uma gravidez. E eu acredito que quando a gente programa uma gestação, quando a gente tem uma gestação desejada, né, num momento que seja adequado, oportuno, é muito diferente, né, a gente se programar para isso. Eu queria pegar um gancho do que você falou, que as adolescentes, elas escondem o método contraceptivo porque quando a gente usa algum método contraceptivo é porque iniciou a vida sexual, mas nem sempre, né? Existe os anticoncepcionais, todos esses que você falou, a gente não utiliza somente como método contraceptivo. Eles podem ser utilizados também como tratamento, né, auxiliar o tratamento de alguma doença. Como, por exemplo, meninas que têm cólicas menstruais muito severas, né, dor pélvica crônica, como a gente até já conversou aqui no programa, né, a endometriose. A gente pode utilizar um anticoncepcional oral, a gente pode utilizar uma injeção, né, colocar um implante nessa adolescente para que ela tenha uma boa qualidade de vida e não necessariamente ela tenha uma vida sexual. Eu tenho várias pacientes no consultório que não têm uma vida sexual, nem iniciaram e utilizam métodos contraceptivos por causa disso, né? Por cólicas, por outras doenças para uma melhora da qualidade de vida. Inclusive doenças dermatológicas. Doenças dermatológicas, né? Como a acne da mulher adulta, né? Mulheres com SOP, que é a síndrome do ovário policísticos, que a gente pode utilizar o anticoncepcional para isso, né, como tratamento, né, auxiliar no tratamento. Ele sozinho, ele não é tratamento, mas ele pode auxiliar ali na melhora dos sintomas. Coadjuvante. Das meninas que têm o fluxo menstrual aumentado. Então, a gente pode utilizar esses métodos para isso também. Tá, vamos falar da pílula anticoncepcional, doutora, que evoluiu muito. Isso. Mais ou menos uns, sei lá, no final da década de 90, né? Um laboratório muito famoso, não vou citar nem o nome do produto, né? Teve alguns problemas por conta da sua... naquele tempo era muito alta a gramagem, né? Naquele tempo, eu acho que você estava na faculdade. Era muito alta a gramagem, no final da década de 90, 98, 99, por aí, né? Houve um problema com o contraceptivo. E de lá para cá, o que é que aconteceu? Os anticoncepcionais se tornaram mais potentes, mas com menos gramagem. Ou seja, uma dosagem baixa de contracepção e uma eficácia maior. Então, isso é muito bom para a medicina, né? Isso, com certeza. Na verdade, nesse período eu ainda estava na escola, viu, André? Eu aqui tô dizendo, não diga mais não, para não passar tanta vergonha. Pois é, tá vendo?
Sim, mas assim, hoje em dia, a gente não tem mais métodos contraceptivos de alta dosagem, né? Que é quando a gente tinha... O que é que classifica a alta dosagem e uma baixa dosagem? É a dose do etilneestradiol, a dose do estrogênio. Né? Hoje falo etilneestradiol porque é o mais comum, mas hoje no mercado a gente tá aí, tem outros anticoncepcionais lançando com o estriol, né, que ele é mais próximo do nosso natural, e tem aí um que surgiu, que só tem um laboratório, que é o estetrol, né, que é outro tipo de estrogênio. Então, cada vez mais os contraceptivos, a indústria farmacêutica, ela tá se mobilizando para trazer métodos contraceptivos com dosagem cada vez menores e com hormônios cada vez mais próximos do nosso natural. Isso trazendo menos efeitos colaterais, né? Então, hoje a gente não tem essas altas dosagens, que é quando a gente tem 50 ou 60 de etilneestradiol. Hoje, o máximo que a gente tem é 35, que a gente nem usa tanto, né? Mas o 35 de etilneestradiol. A gente usa mais o 30, o 20, o 15, que são métodos contraceptivos de baixa dosagem e ultra baixa dosagem, né? Que não se modifica em relação à eficácia do método, né? Então, eles têm a mesma eficácia. Mas o que é que a gente vai fazer em relação a escolher um ou outro? A gente vai avaliar, sempre quando a gente vai começar, a gente escolhe o método contraceptivo, existem algumas características que a gente precisa avaliar. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma investigação. Quando a paciente ela chega no consultório, eu sempre falo que todas aquelas perguntas que a gente não faz porque tem curiosidade. A gente faz por um motivo, né? Então, a gente vai avaliar se a paciente ela tem alguma contraindicação ou não ao estrogênio, tá? Então, quais são as principais contraindicações do estrogênio, né? Enxaqueca com aura, que é aquela enxaqueca que a paciente ela tem sintomas antes de ter a enxaqueca, né? Teve aquelas luzinhas, tem alguma mudança ali no seu, como é que se diz? Tem algum sintoma antes, né? Pacientes que têm um histórico dela mesma de ter tido alguma trombose, pacientes que fumam, né? Então, esses são os principais. Pacientes que têm alguma trombofilia. Então, a gente não utiliza o estrogênio, certo? E aí, a gente utiliza os métodos contraceptivos com progesterona ou não hormonais. Então, essa é a principal. Em relação à dosagem do estrogênio, a gente vai avaliar muito como é o ciclo menstrual dessa paciente, se essa paciente tem sintomas de TPM ou não. Por quê? Porque também a gente tem que avaliar a progesterona, né? Os métodos contraceptivos combinados, eles têm o estrogênio, que é o mesmo, praticamente, outros aí que vem surgindo, né? E a progesterona. E cada progesterona tem características. Então, assim, às vezes as pessoas acham que a gente escolhe o método contraceptivo, passa o método contraceptivo, assim, aleatório. Mas não. Todas as características da paciente, da mulher, ela é levada em conta para a gente escolher qual método contraceptivo. Porque tem progesteronas, por exemplo. A drospirenona, ela ajuda muito nos sintomas de acne, né? Ajuda muito na oleosidade de pele. Ela também, ela é antimineralocorticoide, então ela ajuda no inchaço. Então, mulheres que ficam mais inchadas, mais retidas. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Paciente que tem um fluxo muito aumentado, tem muitos sintomas de TPM. Então, tudo isso a gente leva em consideração para escolher uma pílula. Perfeito. Um abraço aqui, Neide, obrigado pela sua audiência também, querida. Muito obrigado mesmo. Boa semana para você. Doutora, vamos falar agora dos injetáveis, os contraceptivos injetáveis que podem ser aplicados mensalmente ou trimestralmente. É aquela mulher que ela pode optar por esse método por talvez ser muito esquecida. Eu esqueço muito de tomar a pílula e tal, já esqueci, e aí aquele negócio, aquela agonia, vai optar por esse método. Existem outras razões, doutora, pelas quais a mulher opta pela injetável, ou o esquecimento é apenas uma delas? Eu acredito que o esquecimento é o principal, certo? Então, assim, o injetável a gente tem o mensal,
que é a cada 30 dias que você toma, né? Então, independente de menstruação. E o trimestral, que é a cada 90. E qual a diferença entre eles? O mensal, você tem o estrogênio na composição e a progesterona, certo? E o trimestral, você tem a progesterona. Então, naquelas mulheres que desejam um método contraceptivo que tragam praticidade e que já querem começar a tomar, para elas não é uma opção em relação a ou adesivo, ou anel, ou até um método de longa duração, a gente tem os injetáveis. Então, a gente também leva em consideração esses critérios que a gente chama de critérios de elegibilidade, entendeu, André? Que é para ver se essa paciente ela pode ou não usar o estrogênio, qual o método que é o mais ideal para ela e indicado. E aí, se a paciente ela não tem contraindicação o estrogênio, ela usa o mensal. Caso ela tenha alguma contraindicação, ela vai usar o trimestral, que é somente de progesterona. Ok. E agora vamos falar do implante, que é um assunto que nós dedicamos um programa inteiro aqui uma vez. Mas hoje, como o assunto é contraceptivos, então nós vamos falar de todos. Doutora, vamos falar do implante, que ele libera hormônios gradualmente, impedindo a ovulação e o desenvolvimento do endométrio. Isso. O implante, que hoje a gente só tem no mercado então a gente pode falar o nome, que é o Implanon. Ele tem o etanogestrel, que é uma progesterona, certo? Então, a gente pode utilizar em mulheres que têm contraindicação ao estrogênio. Então, a gente pode colocar no pós-parto, né? A gente pode colocar na paciente jovem, na paciente próximo da menopausa. Pode colocar em todas as fases da vida da mulher. E realmente ele é um método de longa duração e alta eficácia e também auxilia, como você falou, nos sintomas de TPM. Então, essa progesterona é muito bom para o controle dos sintomas de TPM e diminuição do fluxo menstrual. Então, além, né, de todo o benefício em relação à segurança, à autonomia, à praticidade, porque hoje o implante é o método mais seguro que existe, né? De todos os existentes, ele é o mais seguro, mas também ele traz, né, uma praticidade em relação a você não precisar estar tomando todos os dias. E também auxilia nessa mulher que tem o fluxo aumentado, que tem cólica, que tem TPM. Então, traz uma melhora também em relação à qualidade de vida dessa mulher. Tá. Vamos falar agora do anel vaginal, que ele libera hormônios também na vagina, impedindo a ovulação e alterando o muco cervical. Pronto. O anel, eu acho engraçado. Essa semana mesmo, eu passei para uma paciente, né, e falei sobre ele, ela não conhecia. Ainda muitas mulheres não conhecem o anel vaginal. Né? O anel vaginal é um anel, ele é circular, né? E lá ele também é um método combinado, tanto o anel quanto o adesivo. Né? Ele é um combinado e a gente coloca na vagina. Então, quando é que a gente oferece esse método ao paciente? Muitas vezes, quando a paciente ela não quer tomar medicamento todos os dias, né? Não lembra. E também, assim, a gente precisa... Às vezes, tem pacientes que não toleram muito a pílula, porque sentem enjoo, sentem dor de cabeça. Que isso pode acontecer, às vezes, nos primeiros meses de uso. Mas, às vezes, essa mulher, ela continua sentindo. Então, esses métodos que a gente não usa a via oral, melhoram esses sintomas. Então, o anel é um deles, que vai liberando ali diariamente, né, uma quantidade tanto de estrogênio quanto de progesterona. E essa mulher, ele é um método de alta eficácia. E ela fica 21 dias com esse anel, retira, fica 7 dias sem utilizá-lo e compra um outro anel e coloca na vagina novamente, né? Eu até estava comentando com a paciente, quando é que eu não ofereço esse método para uma paciente, para uma mulher, ou quando isso pode ser um empecilho. Quando essa mulher ela tem algum receio, ou pode ter algum medo, às vezes, de se tocar, né, de colocar o anel. Tem pessoas que têm receio em relação a isso. Então, para essas mulheres, às vezes, não é uma boa opção, né? Na verdade, não é uma boa opção. Mas esse anel, ele não vai interferir para você fazer um exame, não vai interferir na relação sexual, né? A sua parceria não vai sentir. Então, também é um ótimo método. Tá aí na tela para quem
quem quer ver uma eficácia de 92%, né, doutor? Uma Isso. alta eficácia do anel vaginal. É um contraceptivo muito seguro também para as mulheres que querem fazer parte, querem fazer uso desse método. Doutor, o adesivo anticoncepcional, ele também é colocado na pele, ele libera hormônios na pele, o nome já está dizendo, é um adesivo, impedindo a ovulação e alterando também o muco cervical. Isso. Ele também é um método hormonal. E aí, o adesivo, a gente também só tem um no mercado, que é o Evra. E a gente coloca, normalmente a gente orienta que coloque ou nas costas ou no abdômen. Que seja um local que não seja de muito atrito. E ele também tem os mesmos critérios em relação à contraindicação ao estrogênio, mas também uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: como ele é absorvido pela pele, né, e vai para a corrente sanguínea, a gente tem que avaliar mulheres que têm alguma dermatite, por exemplo, tem uma dermatite atópica, uma dermatite de contato. Então, algum tipo de dermatite, de alergia, normalmente a gente não passa. Porque como é algo que vai ficar ali em contato diariamente, aí realmente é uma contraindicação. Ou então, uma mulher que tenha um tecido adiposo mais grosso, por exemplo, tenha acima de 80 a 90 quilos. A gente também não utiliza, certo? Então, por quê? Porque como ele é absorvido pela pele, vai passar pelo tecido adiposo, né, que é a gordura, para chegar na corrente sanguínea. Então, isso pode interferir na eficácia. Então, são essas contraindicações. Tá aí na tela alguns locais de colocação. A doutora falou na barriga. E nas costas. E nas costas. E também tem uma foto aí que tá colocando na polpinha aqui do bumbum. Só não é orientado nas mamas. E também aqui no braço. Isso. Colocado no braço. Doutora, é claro, né? A pergunta é redundante, mas por ser um adesivo, então esse método ele tem penetração transdérmica assegurada, né? Isso é. Ele atravessa a pele e vai fazer o que se propõe, que é impedir aí a concepção. Aí esses adesivos você troca a cada 7 dias. Então você compra a caixa, ele vem 3 adesivos, não é um só, né? São 3 que é trocado a cada 7 dias, então você fica também num total de 21 dias. E não querendo menstruar, você vai passar um intervalo de 7 dias sem usar o adesivo e depois recoloca novos adesivos, né? Então, cada vez você vai usando novos adesivos, como também novo anel. Agora a gente fala dos contraceptivos de barreira, e o principal deles e mais conhecido, claro, é a camisinha, né? Então, vamos falar um pouquinho desse preservativo, que é a camisinha. Doutora, ela bloqueia a passagem dos espermatozoides, prevenindo a gravidez, e também protege contra infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Mas é seguro do ponto de vista de que tem muitas pacientes que preferem não usar esse método com medo de rompimento, com medo de desconforto. Às vezes a região não é completamente lubrificada, tem que recorrer a um preservativo mais lubrificado para que aconteça esse ato. Então, enfim, ainda tem muitos casais que fazem uso da camisinha? Ainda tem. Tem sim. Mas, assim, falando em relação ao preservativo, né? O preservativo, como método anticoncepcional, ele não é considerado um método de alta eficácia. Por que ele não é considerado? Porque vai depender muito do comportamento, né? Então, assim, de como é colocado o preservativo, da hora em que é colocado o preservativo, porque muitas vezes não é colocado desde o início da relação sexual, né? Isso é colocado quando vai existir ali a ejaculação. Então, isso pode interferir. Como também o rompimento do preservativo, ele irá existir se ele não for bem colocado, né? Então, tem que saber colocar o preservativo. Em relação a sentir ou lubrificação, na verdade, o preservativo, existe hoje preservativos que são mais finos, hipoalergênicos, com um teor de lubrificação maior. Mas a lubrificação na mulher, a lubrificação natural, ela vem com o quê? Com a excitação.
né? Então, é importante que exista muito estímulo, para que a mulher ela esteja bem lubrificada, para que não exista nenhum problema em relação à lubrificação quando for existir a penetração, certo? E o preservativo, ele é um único método, né, que é aliado para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, de algumas, né, porque a herpes genital, por exemplo, se eu tenho lesão ali no pubis, né, que é na região externa, não vai prevenir, né, nem o preservativo feminino, nem o preservativo masculino. Então, se eu tenho lesões de verrugas genitais ou de herpes genital, eu oriento, né, nós ginecologistas orientamos que não tenha relação sexual, porque pode existir ali a passagem com o contato, né, mas para sífilis, né, gonorreia, o HIV, né, o HPV também. Então, as infecções sexualmente transmissíveis é importante. A gente sempre fala eu sempre falo, né, que o ideal é que a gente combine, né, o método hormonal, né, com o método de barreira. Principalmente se eu não tenho uma parceria fixa. Né? Então, é muito importante o método contraceptivo, o preservativo, que é a camisinha, né? Popularmente conhecida. Outro é o diafragma. Todos esses métodos, gente, tá aparecendo as imagens na sua tela. Se você perdeu o Saúde em Foco, o programa fica gravado aí para você ver depois, tá? Todos os métodos que a gente falou aqui, com exceção dos primeiros, estão na tela aí, as imagens desses aí. Agora, esse é o diafragma, que é uma cúpula de látex que cobre o colo do útero, bloqueando a passagem dos espermatozoides, doutora. Isso. Esse método ainda é muito usado também? Ou não? Não, muito pouco. Muito pouco. E aí você pode utilizar também o espermicida junto, né? No diafragma. Mas de verdade é muito pouco, André. Eu acho que se eu passei, foi no começo, porque hoje a gente tem métodos que a gente tem mais acesso, que é mais fácil de colocação, né? Que tem menos efeitos para a mulher. Então, por isso que é muito pouco utilizado o diafragma. Pelo menos aqui na nossa, no nosso meio, né? É pouco utilizado. Mas é considerado um método de barreira também. Certo. Tem outro método de barreira também chamado capuz cervical. Esse eu confesso que fazia muito tempo que eu não ouvia falar dele. Ele ainda é usado ou não mais usado? Não tem mais nenhuma utilização. Isso. Certo. E o outro que nós vamos falar aqui é a espuma espermicida, que aí a doutora já falou aqui, né? É que normalmente se utiliza junto com o diafragma. Com o preservativo também, às vezes. Né? Às vezes mas já vem o preservativo que vem o espermicida. Só que a gente não utiliza, não orienta, porque às vezes pode interferir, às vezes aumentar a chance de rompimento, dependendo, né? Onde que se utiliza mais é com o diafragma. O espermicida. Tá. E agora a gente vai falar dos métodos contraceptivos cirúrgicos. O primeiro deles, claro, que é a ligadura tubaria ou laqueadura, doutor. Esse método é muito usado ainda, principalmente para as mães que têm 2 ou mais filhos. Existe uma lei, se eu não me engano, no meu tempo que eu fiz vasectomia, há uns 17 anos atrás, 18 anos atrás, tinha até que registrar em cartório, acredite, viu? Acredite, que você tinha que levar, comprovar que você tinha 2 filhos saudáveis para fazer a vasectomia. A gente chega já na vasectomia, aguenta aí. Mas falando da ligadura, da laqueadura, doutora, implica na interrupção das trompas de Falópio, impedindo a passagem do óvulo. É muito usado? Ainda é muito usado, André. E assim, principalmente mulheres assim que não querem de jeito nenhum mais ter filhos. E aí muitas utilizam a laqueadura. Lembrando que hoje a gente tem métodos que têm uma eficácia parecida com a laqueadura e que são métodos reversíveis, né? Que é o DIU e o implante hormonal. Mas ainda é bastante utilizado. Hoje, recentemente, eu não vou saber lhe dizer o ano, mas faz poucos anos que a lei modificou, então diminuiu a idade. A partir de 22 anos você pode fazer laqueadura ou 2 filhos vivos. Então não é
né? Só que assim, nós médicos, nós não somos obrigados a fazer uma laqueadura, porque a cirurgia de laqueadura, ela não é uma urgência, não é uma emergência, né? Então, eu mesma, quando eu vou conversar com as minhas pacientes, as pacientes que querem fazer laqueadura, eu converso muito para que elas tomem essa decisão, assim, de uma forma racional, que ela pense em todas as possibilidades, que eu sempre falo, né, que não é uma luz, né, que as pessoas falam muito assim, qualquer coisa desliga, né, liga, desliga. Eu disse, não é luz, porque muitas vezes eu não consigo fazer uma recanalização, e para fazer uma recanalização requer um cirurgião experiente, que existem poucos, e mesmo assim a chance de reversão é muito pequena, de ter uma gestação ectópica, que é a gestação da trompa, é muito grande, né? Então, assim, esses métodos definitivos, eles precisam ser muito bem pensados, né? Repensados para serem feitos. Então, tanto a laqueadura como a vasectomia. E antes também precisava da assinatura do esposo, né? Da parceria. Hoje também não precisa disso, tá? Então, assim, é uma escolha realmente da mulher fazer a laqueadura. Só que eu sempre falo, né? Que assim, se a gente tá um casal, então é importante que seja discutido entre os dois, né? Se realmente não querem mais ter filhos, se a mulher realmente vai fazer a cirurgia, ou pode ser o homem também que vai fazer, que é um procedimento muito mais tranquilo do que em relação à laqueadura tubária, que pode ser feita por via aberta, né? Ou pode ser feita por vídeo também, ou por via vaginal. Perfeito. Aí o outro, é claro, a vasectomia, que é um procedimento feito pelo urologista. Tá certo? Eu fiz esse método, tá? Desde 2007. Vai aparecer na sua tela aí uma imagem. Essa imagem é muito importante, tá? O Marco Aurélio vai colocar aí. A imagem antes do procedimento, você vai ver que ali tem 2 canais, tá? Embaixo, na parte de baixo, que simboliza ali os testículos. E você tem 2 fios. Isso. Um do lado esquerdo, outro direito. Ou esses canais, tá aí na tela, tá? Esses canais aí são chamados de deferentes. Não tá errado não, tá? A escrita nem a pronúncia é deferente, meu canal deferente. Antigamente, esse procedimento era feito só de forma unilateral pelos urologistas. Faz muito tempo isso. O que acontecia? Às vezes, um canal, ele se juntava novamente, e o que acontecia? A mulher engravidava. E aí pensa na bronca que era, né? Você não fez vasectomia, por que eu tô grávida? Né? Era bronca. Então o que acontece? Tá lá agora na sua parte direita do vídeo, depois do procedimento. Perceba que agora o procedimento é bilateral. Os 2 canais, eles são interrompidos. Então, há a produção de espermatozoides, mas eles não passam mais. Eles não passam por esses canais. Tá certo? Então é um método muito seguro, né? Já falei. Eu sou vasectomizado há muitos anos e tá tudo certo. Não tem mais menino, não. É um método muito seguro, né? Para o homem que quer privar a sua esposa de... Até um ato de amor também, né, Valéria Pepes? De você não submeter, porque o homem não sofre nada, gente. A gente tem anestesia local, não dói, acredite, não dói, tá? Tem um leve incômodo, você vai para casa... tem que passar algum tempo sem ter relações, claro. Faz um espermograma depois para fazer a contagem. Vai dar zerado, porque tem que dar zerado depois de um tempo. E aí você está liberado para brincar, sem problema nenhum, com toda a segurança que a medicina e através da urologia pode lhe conceder. Eu, como ginecologista, André, que bom seu relato aí, viu? Muito bom. Porque ainda existe um preconceito muito grande em relação à vasectomia, né? Então, eu converso muito com os maridos das minhas pacientes que vão pro consultório falando sobre a vasectomia, e às vezes ficam falando muito assim, porque vai interferir na minha sexualidade. Então, que nem você falou, não muda, ele só vai interferir na passagem do espermatozoide, somente isso. Mas em relação à ejaculação, libido, vai existir libido, sexualidade, não vai interferir em nada. Né? E é um procedimento que é um procedimento simples. Então, às vezes, tem pacientes que vai passar... E a mulher não tem que
passar por um procedimento cirúrgico, né, de levar anestesia, né, uma raquianestesia, né, passar um tempo de repouso. Então, assim, realmente é um ato de amor também. Eu só oriento sempre que tem que esperar zerar os espermatozoides, né? Porque eu já tive uma paciente minha que não esperou e engravidou. Engravidou depois da cirurgia. Engravidou. Ai, doutora, eu disse, mulher, vai fazer o quê, né? Então, assim, às vezes a gente precisa de milhões de espermatozoides. Mas tem pessoas que, assim, que nem eu digo, a gente precisa de um, na verdade, né? Uhum. Mas a gente encontra, às vezes, pessoas que têm uma infertilidade por uma diminuição de espermatozoides e ela engravidou com poucos. Pois é. Porque tinha que vir, né? Eu disse, olha, tinha que vir, pronto. É verdade. E fique tranquila. Pronto, você tem esse bebê e depois seu marido já estava vasectomizado, não vai ter que se preocupar, que aí já é o tempo de zerar os espermatozoides. Perfeito. Só ter esse cuidado, Perfeito. Somente. Outros métodos, doutora, dispositivo intrauterino, o DIU, que nós conversamos aqui já também, de forma um programa todinho dedicado ao DIU, dispositivo intrauterino, que é um pequeno dispositivo inserido no útero que pode ser de cobre ou hormonal. Vamos falar dele. Pra mim, assim, os DIUs, pra mim, são os meus queridos. Nós temos 2 tipos de DIU, né? Que são... DIU já é a sigla, né? Dispositivo intrauterino. E nós temos o não hormonal, que é o DIU de cobre. E nós temos os DIUs hormonais, que aí hoje nós temos 2, que é o Mirena e o Kailina. Né? Os DIUs de cobre, a gente tem disponível também no Sistema Único de Saúde. Então, a gente coloca, né? Eu coloco no consultório, todos os ginecologistas colocam, mas também a gente tem disponível no Sistema Único de Saúde, que isso é maravilhoso, né? A gente abrange aí esse método, que é um método de longa duração, né? Um método que você pode, dependendo do DIU, porque não existe só um DIU de cobre, né? Eu tenho um DIU mini, eu tenho um DIU de cobre com prata, eu tenho um DIU só de cobre. Então, os DIUs, eles podem variar entre 3 a 10 anos, né? Mas os DIUs mais utilizados, eles duram até 10 anos, tem até 10 anos de duração, certo? Então, como é que o DIU de cobre, ele age, né? O DIU de cobre, ele age modificando o muco cervical, né? E ali, ele age também ali na área intrauterina, né? Modificando o ambiente intrauterino. Então, ele impede que o espermatozoide, ele chegue na trompa. Que o espermatozoide, ele entra pela vagina, né? Vai ali pelo colo, entra na cavidade uterina, vai para a trompa se encontrar com o óvulo. Então, por causa dessa modificação do muco e esse ambiente, né, hostil, que a gente chama, na cavidade uterina, impede que o espermatozoide, ele chegue lá, certo? E aí, isso aí trazendo uma alta eficácia para essa mulher. Então, o DIU de cobre, ele é utilizado em mulheres que têm contraindicação ao método hormonal, ao estrogênio, como também mulheres que não querem utilizar nenhum tipo de hormônio, né? Que querem... Tem pessoas que dizem assim, Laura, eu quero ficar livre de hormônio, nenhum tipo. Então, a gente usa o DIU de cobre. Lembrando que, devido a essa modificação, esse ambiente hostil no endométrio, algumas mulheres podem evoluir com o aumento do fluxo menstrual. Então, uma coisa que a gente leva em consideração, que eu levo em consideração é... Se uma paciente, ela já tem cólica, se ela já tem um fluxo aumentado, o que é que a gente procura? Não aumentar, diminuir. Então, o DIU de cobre não seria uma boa opção. Certo? Perfeito. Doutora, a gente tem aí ainda os métodos naturais, entenda-se aí a tabelinha, vai aparecer na sua tela. Sim, só falando uma coisa, que a gente não falou eu não exemplifiquei o DIU hormonal, né? Que aí o DIU hormonal, ele já, além de ter a ação... como é que se diz? A ação ali, mesmo do cobre, em relação à modificação do muco, ele também causa uma atrofia endometrial. E algumas mulheres podem também interferir na ovulação. Eu não posso prometer, não é 100% das mulheres que vão ter o que a gente chama de anovulação, né? Mas 80% das mulheres que colocam DIU, elas ficam anovulatórias, que não ovulam. Então, essas mulheres que têm, por exemplo, tem um fluxo aumentado, tem TPM, né? Tem cólica,
eu prefiro colocar o DIU hormonal. Ok. Tá? Pronto. Tá certo. Só para exemplificar, assim, Perfeito. diferenciar. E nós temos também, doutora, aí os métodos naturais, né? Isso. Que é a tabelinha, o calendário, tão utilizado por alguns aí na década de 80 e o negócio não deu muito certo também não, né? Vai aparecer na sua tela aí como é que funciona os casais, que aí você vai ter uma tabela ali da parte da infertilidade, a parte da infertilidade menstrual e as outras partes, né, doutora? Ainda é usado muito a tabelinha? É usado, não muito, mas ainda é usado. Hoje, a gente tem a tabela que a gente vai avaliar, você vai avaliar o seu período fértil. E tem o método Billings, né, que é em relação ao muco cervical. Temos também o método da temperatura. E às vezes você pode utilizar até misturar esses métodos, certo? Então, o método da temperatura é quando você vai... A gente não é muito orientado e também porque é um pouco difícil de utilizar. Porque você vai medindo a sua temperatura todos os dias. E quando você ovula, você tem um aumento da sua temperatura. Aí, quando aumenta essa temperatura, aí é a ovulação. Só que assim, por exemplo, se você tem um processo... o tempo está muito quente... Ou você tem um processo infeccioso, né? Você teve febre, já vai interferir, né? O problema desses métodos comportamentais é porque o dia a dia interfere muito, né? E é importante também que essa mulher ela tenha um ciclo menstrual regular. E outra coisa, antes de você começar a usar um método comportamental, primeiro tem que existir uma observação. Então, não é assim, estou usando um anticoncepcional, eu vou começar agora a usar um método comportamental. Toda mulher deveria saber seu ciclo, conhecer o seu ciclo, quantos dias passa menstruada, de quanto em quanto tempo vai ser sua menstruação. Mas a maioria, André, não sabe, certo? Então, para você ter um método comportamental, né, optar por ele, você precisa conhecer o seu ciclo. Então, primeiro precisa existir ali um conhecimento desse ciclo para poder ver ali qual é o período fértil, né? Quando é que para poder você vai evitar a relação sexual nesse período que é o período de maior probabilidade de existir gravidez. Perfeito. E o último, contraceptivo de emergência, quando a mulher esquece de tomar a pílula ou não toma a pílula, de repente, e essa pílula, esse método ficou conhecido como pílula do dia seguinte, né? E que inclusive deu muito problema aí, né? Muitos problemas, porque as meninas estavam fazendo desse método um método contraceptivo. E como o nome já fala, ele vem com uma alta gramagem para impedir a anidação, que é justamente o encontro do óvulo com o espermatozoide, impedindo a gravidez. Doutora, vamos falar dele rapidamente aqui. Contraceptivo de emergência, para a gente terminar a nossa entrevista de hoje. Infelizmente, André, não só quando ele surgiu, mas até hoje, muitas meninas utilizam esse método como um método contraceptivo, né? Então, eu já encontrei no consultório pacientes dizendo que, eu não quero usar hormônio porque é uma dose muito alta. E usou não sei quantas pílulas dia seguinte. Então, a gente tem que entender, né, que a pílula dia seguinte é um método emergencial, não é um método contraceptivo. Se você está necessitando, né, você está tendo uma vida sexual, mesmo que você não tenha uma parceria fixa, mas você está tendo uma vida sexual ali, que precisa de um método, né, mais seguro, é importante que opte por um desses métodos, né, além do método de barreira, né, importante, mas não fique utilizando pílula dia seguinte, porque isso pode trazer, além de uma falha do método, porque se você usa continuamente, um momento ele vai falhar, né? Como também, cada vez que você vai utilizando ali com intervalos muito pequenos, vai diminuindo a eficácia dele. Como também existe um risco maior de trombose, né? Vai interferir no seu ciclo menstrual, porque é uma dose hormonal grande. Né? Então, é importante ter essa consciência. Então, se teve uma falha do método, e eu sempre digo assim também para as minhas pacientes, se essa falha ela está sendo continuamente,
né, contínua. Então, aí a gente já tem que pensar numa troca de método. Perfeito. Né? Então, assim, por exemplo, eu uso pílula. E aí eu estou sempre esquecendo minha pílula. Então, a pílula já não é mais um método para mim, né? Eu estou usando o preservativo. E o preservativo eu estou esquecendo de colocar. Ou estourou. Então, já é e estou precisando da pílula. Então, é bom a gente associar um outro método. Então, sempre é importante isso, tá, André? Perfeito. E orientar que realmente a pílula, já diz, é uma pílula emergencial. Então, a gente utiliza em meninas, por exemplo, infelizmente, quando sofrem um estupro, né? Utilizam esse método. Ou em falhas de método, mas também tem que ser uma coisa muito esporádica. Quando é algo muito que está acontecendo, assim, muito frequentemente, já precisa ser avaliado o uso de algum outro tipo de método. Perfeito. Conversei com a doutora Laura Fonseca, ela é ginecologista e obstetra, atende aqui na Climag, Rua Fernandes Lima 434, no centro. Você não definiu ainda seu método anticoncepcional, tem dúvidas sobre isso, quer conversar com ela, quer marcar uma consulta, quer se conhecer, quer se entender, está começando a sua vida agora, eu quero ter mais segurança na minha relação, quero ter mais assertividade, eu não quero engravidar agora, então marca, tá aí na tela, você vai colocar @Climag com 2 M's _ e o WhatsApp é o 998352191. 998352191 é o WhatsApp da Climag para você marcar a sua consulta com a doutora Laura Fonseca, tá certo, doutora? Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, André. Até a próxima. Até a próxima. Gente, amanhã a gente vai conversar com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas e o assunto é um assunto muito bacana sobre a saúde ocular dos seus pets. Não tenho mais tempo, a gente volta amanhã, se Deus quiser, às 13 horas. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.